Olá pessoal, boa tarde. Vou fazer aqui uma apresentação aqui de gradiente linear, tá? Vou mostrar para vocês algumas funções do gradiente linear. Mas antes, deixa eu tirar daqui. Deixa eu colocar aqui nesse canto aqui, ó, para eu não ficar no meio da apresentação, né? Então, ó, gradiente linear. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar as funcionalidades do gradiente linear. Eu vou mostrar a diferença entre gradiente linear e martingale. E vou mostrar os riscos de se operar pelo gradiente linear. Quando que a gente está correndo o risco de se operar pelo gradiente linear? Então é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos imaginar que, ó, onda 1, uma onda 2, e o que a gente analistas gráficos, né, os operadores por gráfico, a gente imagina que possa ocorrer e que a gente deseja que ocorra nesse momento. É exatamente esse movimento. Mas aonde que a gente gostaria de entrar nessa operação, né? Cada analista gráfico tem o seu método, tem o seu estilo operacional, tem os seus indicadores, né? Nós vamos, por exemplo, imaginar que você está operando na mão, né? Aí você coloca aqui, ó, o seu ponto de entrada na operação mais ou menos nessa região, e você coloca o seu loss mais ou menos nessa região, né? Aí o movimento faz esse aí em vermelho, e o que acontece, né? Ele dá entrada na sua operação, aí ele vai, pá. Se você colocou algum stop curto, você já foi stopado, né? Aí ele começa a se movimentar. Você fala, vai cair. Não, aí você fala, não vai mais cair. Já fez um fundo aí que não é mais um novo fundo. Aí começa a reverter. Aí o que acontece? Ele acaba indo em direção ao seu gain, né? Então, o preço é normal. Na grande maioria das vezes ocorre o pullback. E esse pullback, às vezes ele pode entrar em consolidação, ele pode te causar uma violinada, né? E depois que ele estopou, ele vai a seu gain. Então, a gente imaginando esse tipo de situação, a gente pode querer fazer arbitragens de preço dentro de um canal desse que foi demonstrado aí, por exemplo, tá? Agora, qual é o risco aqui, ó? Então, se o preço ele dá entrada, ele pode fazer um pullback e ir em direção ao seu gain. Você vai sair no lucro, operando pelo gradiente linear. Ele pode fazer um pullback e consolidar. E depois que ele consolida, ele pode ou te violinar, aí você sai no prejuízo. Aí se ele consolida e vai a seu gain, você sai no lucro. Mas e se ele consolida e você fala assim, ah não, ele não vai mais, você é mão de alface, você vai lá e cancela a sua operação. Você sai com um resultado negativo pequeno, mas sai no prejuízo. Foi mão de alface. E depois que ele te estopou, ele vai a seu gain. Então, ele pode fazer pullback e te dar lucro, ele pode fazer uma consolidação e te dar lucro, ele pode fazer uma violinada e te dar um lucro, né? Enquanto que se você está operando na mão, provavelmente você teria saído negativo nessa operação, né? Depende do estilo do operador, né? Agora imagina assim, ó. Imagina que a gente tem de novo essa onda 1, essa onda 2 e a gente deseja que faça essa onda 3. Mas aí, ó, eu vou imaginar, eu vou tentar prever o movimento. Vou tentar prever que ele vai no meu lucro, mas ele pode fazer um pullback, ele pode fazer uma correção. Aí o que acontece? Eu vou escolher uma máxima do canal, eu vou escolher uma mínima do canal, que eu aqui onde eu estou querendo fazer as minhas arbitragens, né?
Então, cada movimento contrário à tendência escolhida, nesse caso aqui a gente escolheu uma compra, né? Cada movimento contrário à tendência escolhida serão enviadas novas ordens de entrada. Então é assim, ó, atingiu a máxima do canal, deu entrada na sua operação, fez um pullback, uma nova entrada. Dessa nova entrada, ele subiu um pouco em direção ao seu ponto de entrada, em direção ao seu gain. Aí ocorre uma saída com gain. E antes de ele romper o canal para cima, o que ele faz? Desce de novo, consolida. Aí você tem uma nova entrada. E dessa nova entrada ele desce mais um pouco, uma outra entrada. Dessa outra entrada ele subiu. Aí você saiu no gain e você está posicionado em dois contratos, aquele lá da máxima e uma da entrada anterior. Aí o que o preço faz? Ele entra de novo, né? Aí você faz de novo entrada, ele entra mais uma vez, você faz uma outra entrada. Aqui nesse ponto está o risco. Você está trabalhando na mínima do seu canal, está trabalhando na ponta contrária. Se você tiver um sinal gráfico de que aqui pode ocorrer uma reversão de compra para venda, e você continuar na operação, provavelmente você será estopado no loss, no gradiente linear. Esse é o risco da sua operação. O preço ir numa região abaixo da sua ponta contrária do canal escolhido. Esse é o risco. Enquanto ele estiver trabalhando dentro desse canal, se essa mínima do canal for um suporte e ele obedeceu esse suporte, você vai sair com gain da operação, ele vai voltar de novo, você vai sair, ter uma outra saída com gain, e ele sai mais uma vez, ele tem uma outra saída com gain. Então, assim, enquanto o preço estiver oscilando dentro do canal que você escolheu, você vai estar operando. O risco, o único risco do gradiente linear é você entrar numa operação e o preço fazer uma reversão além do tamanho do canal que você escolheu. Para operar pelo gradiente linear, o operador deve fazer algumas escolhas, mas escolhas simples. Não é demorado. Você vai ver que depois essas estratégias você pode deixá-las salvas na sua boleta. Você não precisa preencher isso toda hora. Você parametriza e você abre a sua boleta e você vai escolher apenas se é compra, venda e qual o seu ponto de entrada, tá? Então a escolha é compra ou venda, qual a máxima e qual a mínima do canal de preços, com quantos pontos você deseja uma nova entrada, né? Se ele fizer um pullback, quantos pontos você quer que ocorra essa nova entrada. Qual a quantidade de contratos que deseja se expor ao mercado nessa estratégia? Por exemplo, qual que é o seu limite de contratos contratado na corretora? 10 contratos, 20 contratos, 40, 100 contratos? A quantidade de contratos que você escolher, que você pode se posicionar nessa estratégia, multiplicado pela quantidade de pontos para uma nova entrada, vai dar o tamanho do canal que você está escolhendo. Ou seja, se você quer uma nova entrada a cada 20 pontos e você quer se posicionar com no máximo 30 contratos, você vai ter um canal de 600 pontos para você operar, tá? Se você quer entrar a cada 25 pontos uma nova entrada e você escolheu 20 contratos para você fazer novas entradas nessa estratégia como a sua exposição, você vai ter um canal de 500 pontos. É assim que é feito determina o tamanho do canal em que você está operando, tá? E com quantos pontos você deseja uma saída com gain? Você pode fazer uma entrada a cada 10 pontos e uma saída a cada 20. Você não precisa fazer uma entrada a cada 10 pontos e uma saída a cada 10 pontos. Você não precisa fazer uma entrada a cada 20 pontos e uma saída a cada 20. Não, você pode entrar a cada 25 pontos e sair com 50. Você pode entrar com 30 pontos e sair com 10. A escolha é sua.
É o seu gerenciamento de risco que vai editar isso, tá? É a sua análise de mercado que vai falar isso. Mas você pode entrar com uma quantidade de pontos e sair com outras. Por exemplo, você pode entrar com 25 pontos e sair com 25 pontos. Você pode entrar com 30 pontos e sair com 50 pontos. Não tem problema nenhum. Você deve escolher o valor financeiro para o stop loss. O stop loss no gradiente linear, ele não é o preço, ele é o valor financeiro. Não, você sabe que se você entrar com um contrato numa operação de 100 pontos no índice, no mini índice, você sabe que o seu loss vai ser de R$20. Então você coloca lá R$20 se tiver com um contrato. E se você estiver trabalhando com 10 contratos e o seu loss for de 100 pontos, então você vai fazer 10 contratos vezes 100 pontos, dá 1.000, multiplicado por 0,2 dão R$200. Então você vai colocar o seu loss de R$200. Mas acontece que o gradiente linear ele faz um preço médio. Um preço médio é sempre perto do preço. Então, a conta não é dessa forma. Eu falei dessa forma para você chegar num valor financeiro, tá? Para você colocar na sua planilha de stop loss. Você vai ter que identificar um ponto no seu gráfico onde você acha que ali, você acredita que ali vai ocorrer a reversão de tendência. E naquele ponto você vai transformar a quantidade de contratos que você se posicionou pelo preço médio que você está e transformar aquilo em reais. E aquele valor você vai colocar na sua boleta como stop loss, tá? Claro que vai ser um valor compatível ao seu operacional, né? Da forma como você está podendo operar ou não. Então, vamos lá. Vamos adotar o exemplo abaixo, uma movimentação conforme o exemplo abaixo. Ó, de novo, fez uma onda 1, fez uma onda 2, aí fez um início de onda 3. Aí o que você acredita que vai acontecer aí? Você acredita que vai ter continuidade desse movimento? Você acredita que vai ocorrer um pullback antes da continuidade desse movimento? Ou você acha que em determinado ponto vai ocorrer uma reversão de compra para venda? Porque se ele não rompeu o topo anterior, existe a possibilidade de estar ocorrendo uma reversão de tendência. Então isso vai da sua leitura de mercado, né? Da sua análise gráfica. Mas imagina então, vamos imaginar que a gente quer entrar mais ou menos aqui nesse ponto. Então o que a gente faz? Você entrou aí e o preço acabou se movimentando. Ele não rompeu aquele topo, né? Ele acabou fazendo até um topo duplo ali nesse desenho, mas você já estava se posicionado e você entrou e ele caiu. Nesse movimento, operando pelo gradiente linear, provavelmente você saiu positivo. Apesar de ele não ter rompido a máxima, ele trabalhou, ele fez arbitragens dentro de um canal escolhido, né? E se você colocou um stop de preservação compatível com o tamanho do canal, a chance de você ter saído positivo aí é grande, né? Então imagina aqui que a gente optou aí uma compra de índice, uma máxima de 85.500 e uma mínima de 85.230. Se a gente optar por nova entrada a cada 30 pontos e uma saída a cada 50 pontos. Deixa eu falar um pouquinho aqui só sobre o stop de preservação. Você vai colocar um loss abaixo de 85.230. Porque se você colocar um loss financeiro num ponto que esteja acima de 85.230, fica meio incompatível a sua estratégia, porque você vai colocar um valor de loss num valor acima do preço que você acredita que vai estar, que o seu preço vai chegar, né? Pode dar certo? Pode, mas
Fica meio estranho, no mínimo estranho, colocar um preço de loss acima, um valor financeiro de loss acima do preço que você acha que o preço pode chegar, né? Mas o stop de preservação, o stop de preservação é o seguinte, ó, você já começou a ganhar R$200, deu R$200 de lucro já. E se ele começar a cair, existe a possibilidade de ele reverter para a tendência, porque ó, ele está numa consolidação. Na consolidação ele te deixou em lucro. Se ele sair dessa consolidação contra a sua tendência, se você não usar um stop de preservação, aqueles seus R$200 vai se transformar em 300 negativo, 400 negativo, e você vai ser estopado. Então, os R$200 é assim, você coloca quanto você quiser no seu stop de preservação, você escolhe. Deu R$200 de lucro, acionou o stop de preservação, escolhido por você o valor, tá? Aí ele começou a reverter de positivo para negativo, começou 180, 160, 150, opa, aí a plataforma fala, não, vou desligar. Aí ela desliga, aí ela tira você da estratégia. Aí você vai falar assim, pô, mas eu vou estar ganhando R$150 para ter um loss de 1.000, por exemplo? Não, não é isso. O stop de preservação te tirou da estratégia, mas nada impede que você envie a mesma estratégia novamente. Você pode mandar a mesma estratégia 10 vezes, gente. O que acontece é o seguinte, se naquele ponto você identificou uma reversão, ele te tirou pelo stop de preservação, e você identificou ali que tinha uma possibilidade de reversão, você não envia outra estratégia. Você fica de fora e saiu com um lucro. Agora, você entrou na estratégia, ele te tirou pelo stop de preservação e continuou na consolidação. Você tem uma leitura gráfica, você fala assim, não, ele vai continuar consolidado. Perfeito. Você envia essa estratégia novamente. Percebe? Então, é assim, stop de preservação é como se fosse fazer uma parcial. E você escolhe se você vai continuar ou não participando do trade. Tá? Então, pelo exemplo anterior, a gente colocou a máxima em 85.500, né? Quando a gente envia essa estratégia, a bolsa já vai fazer isso, ó. Todas essas ordens aqui serão enviadas. Elas vão ficar com status de enviada na bolsa. Enquanto o preço não atingir o ponto de entrada, que é 85.500, todas as ordens ficarão com status de enviada. Aí o preço chegou em 85.500. Aí a estratégia será iniciada. Ela muda o status de enviada para executada, tá? Mas e se fizer 85.550? Ele subiu. Aí você tem uma saída com gain. E foi embora. Perfeito. Você saiu com gain da operação. Você poderia ter ganhado mais? Claro, se ele fizer um pullback. E se o preço voltar para o seu 85.500? Você vai ter uma nova entrada. E se o preço cair para 85.470? Você tem mais uma nova entrada. Então é assim, enquanto o preço ficar oscilando dentro desse canal, ele vai fazer entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas. Certo? E qual a diferença entre gradiente linear e martingale? Bom, a gente viu que o gradiente linear ele faz arbitragens de preço dentro de um canal que você escolheu conforme a sua leitura gráfica. O preço médio tende a ficar cada vez mais próximo do preço atual. Quanto mais entradas e saídas tiverem dentro do seu canal, mais o seu preço médio vai estar perto do preço atual. Tá? E o martingale? O martingale consiste em você ir dobrando a quantidade de contratos quando o preço faz um pullback. Então você entrou em 85.500, você entrou com um contrato. Se o preço caiu para 85.470, você se posicionou com mais 2 contratos.
É verdade que o seu preço médio é trazido para mais perto do martingale. Mas e a sua saída? Está onde? Você programa essa saída como? E se o preço cair para 440, você não vai estar com 3 contratos, você já vai estar com 6 contratos, porque ele vai dobrando a sua quantidade. E com isso, a sua exposição em contratos, operando pelo martingale, a sua exposição em contratos, ela cresce de forma exponencial. Então, se você tem uma consolidação de preços aí de 300, 400 pontos no índice, e você coloca uma nova entrada de martingale a cada 50 pontos, o seu loss pode ficar bem caro, bem mais caro do que no gradiente linear. Tá? Todas as suas estratégias têm os prós e os contras, né? No martingale, a sua exposição em contratos cresce de forma exponencial, e no gradiente linear ele cresce de forma linear, como o nome diz, né? E tem mais uma coisa no gradiente linear: você pode fazer novas entradas e novas saídas. Você vai entrando e saindo do mercado conforme o preço se movimente dentro desse canal, tá certo? E com isso você vai capitalizando o seu resultado. E os riscos de se operar pelo gradiente linear? Como eu falei no começo, se você optar por uma estratégia de compra e após iniciar a estratégia o preço reverter para a venda com uma expressiva volatilidade, fazendo que ocorram apenas novas entradas sem fazer as saídas com gain, a sua exposição em contratos aumentará e o valor do loss também crescerá. Por isso é muito importante que você tenha um perfeito gerenciamento de risco, uma boa leitura de mercado, compatível, né? A sua leitura de mercado com o seu gerenciamento de risco, eles têm que ser compatíveis, né? E você vai colocar um valor de loss sempre pertinente ao tamanho do canal que você está operando, a quantidade de contratos que você está se expondo, né? Se você está num dia que tem grande volatilidade de mercado, fala, não, hoje não é dia para eu operar com gradiente linear. Eu particularmente acho que o gradiente linear ele é perfeito para consolidação, né? Agora, você pode operar tanto na tendência, você pode operar na consolidação, você pode operar numa situação de violinada, é você que vai escolher. O risco então do gradiente linear é você entrar numa operação e o preço começar a trabalhar na ponta contrária do seu canal. Se ele está trabalhando perto da sua entrada, está perfeito. Agora, se ele der a sua entrada e já for imediatamente trabalhar na ponta contrária do seu canal, a chance de você ser estopado é grande. Tá? Bom, então a gente viu que o gradiente linear ele é muito interessante em situações de consolidação, em situações de tendência ou ainda que ocorram violinadas, né? Nessas 3 situações ele é perfeito. Eu vou mostrar agora, daqui para frente, um vídeo onde eu opero o mini dólar na abertura do mercado com o gradiente linear, tá? É uma operação rápida, eu vou ver que é uma operação tranquila de se fazer pelo gradiente linear, coisa de 10 minutos você faz essa operação, né? Mas também, por se tratar de abertura e o mercado é indefinido, eu coloco um stop de preservação baixo, tá? Vamos ver lá então. Até logo. Obrigado. Bom dia. Agora é 8h59 da manhã, no dia 6 de junho. Eu vou lançar uma estratégia trabalhando com o gradiente linear na abertura do mercado, tá? Então, primeiro eu vou montar minha boleta e depois a gente explica como que eu vou fazer. Vou colocar aqui gradiente linear, WDO, abertura. Não sei ainda se eu vou trabalhar na compra ou na venda, tá?
Mas a hora que der a abertura, no preço de abertura eu vou colocar aqui o preço de entrada. Então eu vou aqui trabalhar com um ponto na compra, uma nova entrada com um ponto, uma nova saída com um ponto. Vou colocar um range de 20 pontos para eu trabalhar. Vou deixar a quantidade de tickets de TM igual a 5. E que o loss financeiro, nesse momento, por ser uma estratégia de abertura, eu vou deixar R$1.000. Eu não vou colocar o gain financeiro, mas vou pôr um stop de preservação de R$100, um bem baixinho, para a gente poder entender como que funciona, tá? O dólar lá está querendo abrir nos 818, 817, abriu no 818 para baixo. Então eu vou entrar numa venda 3.814, tá? E vou lançar a estratégia. Enviei. Aqui, ó, já iniciou já de cara 5 contratos na nossa estratégia, tá? Nesse momento estamos com partido de R$100 porque foi o posicionamento inicial, né? Estamos agora com R$10 positivo, posicionados com 3 contratos. Tá? Eu vou ajustar aqui para a gente ver os detalhes aqui, ó. Caso alcance o stop de preservação, nesse momento estamos com R$50 positivo na nossa estratégia. Entramos na abertura do mercado, mas o objetivo aqui é mais mostrar como funciona o gradiente linear, né? O que a gente fez aqui? De tudo que a gente foi falado, a gente vou querer trabalhar na venda, vou querer trabalhar do 3.814 até 834. Eu vou trabalhar nesse range de preços aqui, ó. Se eu coloquei um canal de 20 pontos para eu trabalhar, se ele explodir para cima eu vou me dar mal, e se ele ficar oscilando aí nesse início de operações aí, a gente pode ter um resultado positivo. Então aqui, pessoal, o mercado ele abriu aí sem gap, né? Eu entrei na venda, mas aí ele está fazendo um candle positivo aí nessa abertura do mercado, né? Estamos posicionados com 10 contratos no dólar, agora posicionados com 9 contratos. E é assim, enquanto o preço ficar oscilando aí, para nós é bom. É o que a gente quer que aconteça. A gente quer que ele fique oscilando, né? Você vê que é muito rápido, né? Você vê que é muito rápido. Já saímos aí, ó, com R$105 de resultado. A estratégia foi finalizada pelo stop de preservação. Aí você fala assim, pô, mas como que estava de R$400 negativo, já foi para 35 positivo e agora ele finalizou com 105. Pois é, eu escolhi um stop de preservação de R$100 na boleta. Agora aqui é o momento de eu mostrar para vocês a boleta, né? Por que a gente fez isso? Ó, eu coloquei o preço de entrada no 3.814, bem próximo da abertura, acho que um pouco abaixo da abertura, foi onde eu consegui pegar. Não, eu coloquei uns 3 ticks abaixo da abertura, para ele ter para ele poder trabalhar um pouco abaixo da abertura também. Eu quis uma nova entrada a cada 1 ponto e uma saída com gain a cada 1 ponto, tá? E eu coloquei o número de entradas igual a 20. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu iria me posicionar no dólar com no máximo 20 contratos. Como eu coloquei a quantidade de ticks ITM igual a 5, o preço abriu no 3.817, né? Eu coloquei uma quantidade de ticks igual a 5, quer dizer que 5 ticks acima do 3.814 eu iria entrar.
que é no justamente no 3.817. Ele faz uma conta rápida. Eu coloquei um stop loss financeiro de R$1.000, porque por se tratar de uma abertura, esse loss pode ser muito rápido, muito pesado. Por outro lado, eu tenho aqui o stop de preservação. Apareceu aqui stop gain financeiro. E depois que a gente encerra a estratégia, quando eu não selecionei esse stop gain financeiro, tá? Mas depois que a gente encerra, eu selecionei apenas stop de preservação no valor de R$100. Mas depois que a gente encerra a estratégia, que ela foi cancelada, já me aparece aqui o valor do stop gain financeiro, que saiu com R$100. Mas o stop de preservação é uma coisa muito interessante, pessoal. É assim, ó, é como se você fizesse uma parcial. Se você tem a sua boleta pronta aqui ao lado, ó, você tem várias boletas prontas aqui do lado já. Por exemplo, eu tenho uma estratégia aqui que eu gosto de trabalhar com 30 pontos no dólar, ó. Gradiente linear WDO 30, quer dizer que essa aqui eu gosto de trabalhar com 30 pontos no dólar. Então, se eu sair dessa estratégia pelo stop de preservação e eu achar que ela ainda pode dar um lucro, o que eu faço? Eu simplesmente deixo ela aberta e digito aqui o preço que eu quero entrar novamente e envio. É muito rápido, né? Que com isso o que acontece? Você preserva o seu stop de preservação, você já guarda ele, já põe ele no bolso, tá? Isso aqui é uma estratégia que eu uso conforme o que está acontecendo no mercado. Agora eu falo para vocês que não é nada mal, né? Na abertura do mercado já pegar R$105 em quantos minutos? 5 minutos foi, né? Isso é o gradiente linear, o robô fazendo operações conforme a leitura de mercado de cada um. Então você pode ter uma estratégia para abertura, você pode ter uma estratégia para uma tendência, porque toda tendência ela acaba fazendo um pullback. Você pode usar uma estratégia para uma correção de Fibonacci, você pode fazer uma estratégia para consolidação. Isso vai do perfil operacional de cada operador. Então aí ó, a gente operou na abertura, sem tendência nenhuma, sem o mercado saber se vai para cima ou vai para baixo. Nesse momento ele fala que vai para cima por causa dos indicadores do dia anterior. Mas eu entrei acreditando que ele iria, pelo menos nos 10 primeiros minutos, ele iria consolidar. Eu falei, então eu vou fazer arbitragem nesse tempo. E foi o que nós fizemos aí. Certo? Então é o tipo de estratégia que tanto faz se você tivesse entrado comprado ou vendido, as duas teriam dado resultado positivo. Ok? Obrigado. Gradiente linear é isso. Isso que a gente gostaria de mostrar para vocês, como funciona o gradiente linear, quais as funcionalidades do gradiente linear, como funciona a leitura de mercado, o gerenciamento de risco, e é isso. Gradiente linear ele faz um preço médio, ele vai tentar fazer o preço médio o mais próximo possível do preço atual. Tá? Não é martingale. Martingale você vai dobrando a posição, não é martingale. Você usa o stop de preservação para você sair da operação na hora que der um determinado lucro e esse lucro comece a reverter, comece a diminuir próximo de zero, daí você sai. Você pode entrar novamente na estratégia, é só você deixar a estratégia salva ao lado e imediatamente enviar a sua operação novamente, se assim você quiser. Ok? Obrigado, até logo.